Bom, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui envolvendo as nossas máquinas estados. Agora a gente está preocupado com o processo de síntese, né? Ou seja, de criação da máquina de estados em si. Vou mostrar para vocês alguns exemplos envolvendo esse processo, tá? Vou ver se eu consigo aqui criar algum exemplo envolvendo tanto a máquina proposta no seu diagrama usual, né, no diagrama comum de uma máquina de estados, quanto num diagrama ASME, tá? E como é que a gente vai conseguir chegar então no circuito, ok? Bom, vamos começar aqui com um exemplo bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui onde a gente tem um contador, tá? Vou criar aqui um contador crescente e decrescente de 3 bits, tá? Então, digamos que a nossa máquina então fosse essa. E nesse caso, tá, pessoal? Cabe ressaltar que a máquina, nesse tipo de situação, a saída da máquina, melhor dizendo, nesse tipo de situação, é o próprio valor de estado, tá? Já que a gente está implementando aqui no caso uma máquina representando um contador, ok? Então aqui eu fiz a contagem, né? Se vocês forem ver a contagem indo de 0 até 7, tá? A gente tem o sentido crescente da contagem. Perfeito. Então temos o sentido crescente de contagem. E é um contador também que ele se comporta como um contador em anel, né? Ou seja, ele repete a contagem indefinidamente. Então a gente inicia no 0, vai pro 1, vai pro 2, pro 3, pro 4, pro 5, pro 6, pro 7, volta pro 0, tá? Mas a gente também tem a contagem decrescente, né? Então agora nós temos um contador controlado pela nossa... por uma entrada, tá? Onde a gente realiza então tanto a contagem no sentido crescente, né, dos valores, quanto no sentido decrescente. E a gente poderia convencionar aqui que, sei lá, isso aqui é arbitrário, né, mas que quando a minha entrada vale 0, eu tenho aqui a contagem crescente, e que quando a minha entrada vale 1, por sua vez, eu tenho a minha contagem decrescente, tá? Então esse já é um primeiro exemplo, onde, se vocês notarem, eu não estou aqui introduzindo aquela questão, né, de codificação de valores de estados ou codificação de entradas e saídas, justamente pelo fato que eu já estou apresentando aqui um diagrama pronto para vocês, né? Eu estou me concentrando no processo de síntese em si, tá? Mas já serve como um primeiro bom exemplo para a gente entender como é que funcionaria todo esse procedimento. Então aqui, considerando aqui a nossa representação da máquina, algumas observações nós podemos fazer, né? Primeiro, nós temos uma entrada, a gente tem um conjunto aqui de entrada, né? A gente tem uma entrada que eu vou chamar de entrada A, tá? E nós temos 3 variáveis de estado, tá? Que são as variáveis aqui no caso Q2, Q1 e Q0, que representam aqui os valores que a gente está olhando, né? E aí a gente poderia inclusive representar aqui na nossa legenda que eu tenho Q2, Q1, Q0, e eu tenho aqui representado o meu valor da minha entrada A, perfeito? Então tudo bem. No caso, novamente, eu não tenho saída, tá? Porque a saída é é o próprio valor do estado, né? Então as variáveis de estado presente, elas representam a própria saída também, ok? É um caso bastante comum quando a gente tem contadores, tá? Então aqui eu fiz um primeiro exemplo mais palpável, né? Um contador de 0 a 7 crescente e decrescente selecionável, tá? Mas depois a gente faz outras situações, outros casos, podemos até propor alguns problemas aí de exemplo. Uma vez que eu tenho o diagrama, que eu tenho a noção de quais são as variáveis de entrada, quais são as variáveis de estado, eu consigo agora, então, como primeira etapa, né, proceder para a minha tabela. E agora eu vou fazer o inverso do que a gente tinha feito, né, pessoal? Antes eu tinha as equações para preencher a tabela, agora eu vou preencher a minha tabela olhando o diagrama de status, tá? Então aqui, vou montar minha tabelinha. Eu vou ter aqui os valores pressupostos, né? A, Q2, Q1 e Q0. E os valores que vão ser derivados, tá? Nos valores que vão ser derivados, eu vou ter aqui o estado futuro. Eu não preciso representar a saída nesse caso, né? Porque a saída é próprio valor do estado atual, tá? Mas eu tenho que escolher qual é o tipo de flip-flop que eu vou estar utilizando, tá?
Então nesse primeiro exemplo eu vou usar flip-flops tipo D, tá? O que significa então que eu vou colocar as minhas excitações, né? Então aqui eu teria uma escolha de projeto que é usar flip-flop D, perfeito? Então eu vou escolher, como eu tenho flip-flops tipo D, cada flip-flop apresenta somente uma entrada, né? Que vão ser as entradas ou as excitações. As entradas dos flip-flops, excitações dos flip-flops, que são D2, D1, D0. Então lembrando, né? Isso daqui é o estado atual, isso daqui é o estado futuro, e isso daqui são as excitações, tá? Sendo que o estado atual aqui no caso é o próprio valor de saída, tá? Representa o próprio valor de saída que a gente tem. Tem que montar a nossa tabelinha, deixa eu montar aqui a tabelinha por completo, tá? E uma vez montada a tabela, vocês vão notar aqui que a tabela, como eu tenho aqui 4 valores presumidos, né? A entrada e as 3 variáveis de estado, eu vou ter 16 linhas nessa tabela, tá? E uma vez montada essa tabela, então a gente vai começar a extrair a função usando lá o nosso diagrama de estados. Bom, nossa tabela está montada aqui. O que eu tenho que fazer, né? Tem que chutar todos os 16 valores possíveis nos valores presumidos, né? Então, vocês não estão vendo a tabela toda aqui, eu sei, tá? Mas eu vou começar a preencher ela e aí depois eu desloco aqui mais para baixo, tá? Eu vou chutar todos os nossos valores presumidos. Então, estou indo até o fim da tabela aqui, né? São 16 valores. Tá? Então, acabando aqui o preenchimento dos valores presumidos, né? Maravilha. Agora nós temos aqui então os nossos valores presumidos presentes aqui na nossa tabela, tá? Então a gente vai usar agora o diagrama, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui a imagem só para a gente conseguir acompanhar ali, tá? Vou usar o meu diagrama e a minha tabela com os valores presumidos de modo a conseguir fazer o preenchimento da sequência aqui de operação da nossa máquina. Perfeito? Então vamos lá. Quando eu começo a olhar a tabela, agora eu vou olhar da tabela e da tabela eu vou fazer a consulta ao diagrama, tá? Então eu vou olhar aqui na minha tabela que eu estou no estado 000 e a minha entrada A tem valor 0, tá? Então quando eu estou no estado 000, que é esse estado aqui de cima, e a minha entrada tem valor 0, que é esse valor de entrada aqui, no estado 00 com a entrada com valor 0, quando acontecer o próximo pulso de clock, eu vou me dirigir ao estado 001. E é isso que eu vou preencher aqui como estado futuro. E aí eu vou repetir esse processo para cada um dos estados que eu tenho aqui, ó. Quando eu tô com a entrada 0 e eu tô no estado 001, então eu tô no estado 001, a entrada tem valor 0, meu próximo estado é 010. Quando eu tô no estado 010, minha entrada é 0, o meu próximo estado vai ser 01. Quando eu estou no estado 01, minha entrada A vale 0, o meu próximo estado vai ser 100 e assim por diante, né? Na verdade a gente está fazendo uma contagem crescente, tá? A gente só vou botar aqui de novo, ressaltar essa situação, né? Quando o meu estado presente é 111 e a minha entrada vale 0, quando o meu estado atual é 111 e a minha entrada vale 0, meu próximo estado vai ser 000, tá? E aí a gente preenche isso também pro lado, obviamente, decrescente, né, pessoal? Então agora mostrando aqui para vocês a tabela completa, tá? Mostrando isso agora do ponto de vista decrescente, ou seja, quando eu estou na entrada aqui a 000 a gente não vai conseguir ver, mas vamos ver aqui a 1. Quando eu estou no estado 111 e a minha entrada tem valor 1, então quando eu estou no estado 111 e a minha entrada tem valor 1, meu próximo estado, meu estado futuro, passa a ser 110. Perfeito? E assim por diante, tá? Então, eu vou preenchendo aqui de forma decrescente, né?
Isso daqui eu estou preenchendo aqui sem olhar sempre o diagrama, tá, pessoal? Por eu saber qual é a característica de operação da máquina. Mas o correto era linha a linha, eu confirmar com o meu diagrama para conseguir fazer o preenchimento aqui, tá? Esse é o mais adequado. Tá? Então eu preenchi aqui a minha tabela de estados usando o meu diagrama como referência para o preenchimento. Como eu estou trabalhando com flip-flop tipo D, tá? Lembrando aqui vocês, né? Vou botar aqui uma anotação, né? Para flip-flop tipo D, a gente tem isso daqui, né? A gente tem o estado atual, o estado futuro e o valor do flip-flop tipo D, tá? O valor da nossa excitação, tá? Então, se o meu estado atual é 0 e meu futuro é 1, minha entrada, minha excitação D vai ser 1. Se o meu estado atual é 0 e meu futuro é 0, vai ser 0 e assim por diante, tá? Na verdade, vocês vão chegar à conclusão por essa tabelinha, que inclusive eu inverti as duas primeiras linhas aqui, mas não faz a menor importância, tá? Vocês vão chegar à conclusão que a minha excitação D, ela copia o valor que eu teria no futuro, perfeito? Então aqui no caso, na verdade o raciocínio correto inclusive é invertido, né? O meu futuro vai ser igual ao valor da minha excitação, tá? Então aqui eu posso repetir, né? Em suma, para conseguir preencher o D2, eu olho o valor do Q2 futuro, tá? Então aqui eu vou preencher, tá? Vou fazer agora o D1 olhando o valor do Q1 futuro. É a única situação que a gente olha o futuro, tá, pessoal? Quando a gente está fazendo a síntese aqui dos flip-flops, das excitações, tá? Nas outras situações vocês não fazem, não façam isso, nem deve se fazer isso, tá? Maravilha. E por fim, para preencher o D0, eu vou olhar o Q0, né? Maravilha. Então temos agora a nossa tabela a partir do nosso diagrama de estados e a gente tem que continuar então prosseguindo aqui de modo a conseguir agora extrair as funções, tá? Processo de extração das funções, pessoal, é um processo de mapa de Carnot, tá? Estou tentando aqui posicionar para a gente conseguir ver. Eu vou manter a tabelinha aqui embaixo para vocês terem uma referência de como é que eu estou fazendo esse preenchimento, mas eu não temos assim o tempo necessário para fazer uma revisão do mapa de Carnot, tá? Então, por favor, deem uma revisada nos conceitos associados ao mapa de Carnot. Mas basicamente eu vou ter que tirar agora as funções, né? Vou fazer a extração das funções, extrair funções. Quais que a gente necessita? Excitação e saída, tá? No caso, a gente não precisa da função de saída, eu risquei aqui a função de saída, porque a gente sabe que a saída é o próprio valor dos flip-flops, tá? Mas normalmente nós extrairíamos ela. Como a gente já tem aqui as saídas como o próprio valor presente dos flip-flops, eu preciso simplesmente então extrair as equações das minhas excitações. Então vamos prosseguir com isso, tá? Eu vou ter um mapa de Carnot para cada uma das situações. Deixa eu ver se eu monto aqui os mapas. Eu vou montar aqui os mapas aqui à parte para vocês não ficarem vendo eu montando os mapas, tá? E em seguida a gente faz o preenchimento. Bom, maravilha. Montei aqui os diagramas, né? Vocês notam que eu montei diagramas aqui de 4 variáveis, né? Obviamente, porque eu tenho 4 variáveis, né? A, Q2, Q1 e Q0, tá? Que é justamente como eu vou preencher aqui, né? A, Q2, Q1 e Q0, tá? Então, vou montar aqui meu diagrama. Tá? Montado ali. Esse primeiro diagrama eu vou fazer o diagrama para a variável D2, tá? Então vou preencher aqui o meu diagrama de acordo com os valores de D2 da minha tabela, né? Então aqui eu sei que eu estou preenchendo desse jeito a primeira linha, né? A linha onde o A e o Q2 são ambos zeros, né? Então A0, Q2, 0, tá ali. A0, Q2, 0, né? Vou agora preencher a segunda linha, que é A0, Q2, 1. A0, Q2, 1. Deixa eu pegar aqui, ó, caracterizar para vocês. Esses são os conteúdos aqui equivalentes a A0, Q2, 1, tá?
Então eu vou ter 0, 0 só ali na posição 1, 1, o resto vai ser tudo 1. Vou preencher agora A1, Q2, 0. Tá? E por fim vou preencher, vocês não estão vendo aqui, mas está aqui embaixo, né? Vou preencher aqui a linha A1, Q2, 1, tá? Que a única posição 0 é a célula 00, tá? Então tá aqui, tá preenchidinho o nosso diagrama. Vou repetir o processo, vou preencher agora o meu diagrama para variável. Já vou fazer todos os preenchimentos, né? Vou preencher agora meu diagrama de Carnot, meu mapa de Carnot, né? Para variável D1, tá? Então na variável D1 eu vou ter 0, 1, 1, 0, que são esses primeiros 4 valores aqui, que eu estou ressaltando, perfeito. Em seguida eu vou ter 0, 1, 1, 0. Então, 0, 1, 1, 0. Depois eu passo para já no A1, A1, Q2, 0, né? Eu passo para os valores 1, 0, 0, 1. Então, 1, 0, 0, 1. E para A2, para A1, perdão, Q2, 1, eu vou preencher da mesma maneira, né? Então vamos lá, 1, 0, 0, preenchido o mapa de Carnot da variável D1, tá? E repito o processo aqui para o D0, né? Então vou preencher agora para o D0. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. Maravilha. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Ó, vai dar bonitinho, vamos ver. 1, 0, 1, 0. E também aqui 1, 0, 1, 0. Maravilha. Então preenchemos aqui os nossos mapas a partir da tabela. A partir desse momento a tabela passa a ser desnecessária, posso colocar ela de lado, tá? E o que me resta então aqui são os mapas de Carnot, tá? Então lembrando, né, a regra básica depois do preenchimento dos mapas de Carnot é que eu tenho que formar a menor quantidade possível de grupos, né? Sendo que os grupos formados devem ser os maiores possíveis também, tá? Então eu tenho que atender esses dois critérios em simultâneo, né? Então eu não posso ter mais termos do que o necessário e eu não posso ter termos maiores do que o necessário, tá? Essa é a regra para eu atingir a máxima minimização, que é o que a gente pretende aqui, tá? Eu não quero gastar portas lógicas, não quero gastar valores desnecessariamente, né? Para montar uma lógica, digamos assim, uma lógica que exija circuitos a mais do que o estritamente necessário. Então a gente consegue ir olhando a partir aqui dos nossos diagramas, tá? Então o que a gente vai ter, né? A gente tem que olhar os agrupamentos, né, pessoal? Aqui no caso do D2, eu não consigo perceber nenhum agrupamento de 4 células vizinhas, tá? 8 muito menos, 16 certamente não, 8 muito menos, 4 células vizinhas eu também não enxergo. Mas nós temos agrupamentos, com certeza, de células 2 a 2, tá? Então eu teria aqui, muito provavelmente, este agrupamento e este agrupamento de duplas, tá? Lembrando que a regra aqui também, né, nenhuma célula que a gente esteja considerando para minimização, que a gente está fazendo a minimização aqui pelos uns, poderíamos fazer tranquilamente a minimização pelos zeros também, tá? Mas quando eu estou fazendo a minimização pelos uns, a regra é que eu não posso deixar nenhuma célula 1 esquecida, tá? Então nesse caso eu vi todas as duplas e me restam aqui células individuais que eu vou ter que levar em consideração na minha função. Uma vez que eu tenha feito isso daí, é simples montar a nossa função, né? Ao longo do grupo eu elimino a variável que troca de valor. Então, por exemplo, nesse grupamento aqui, nessa dupla, né? O valor aqui da minha função na forma de soma de produtos, o valor do meu min termo aqui equivalente, né? Minimizado, seria A barrado Q2, Q1 barrado e o Q0 troca de valor de 0 para 1 ao longo dessa dupla, então eu elimino o Q0, tá? Então essa dupla equivaleria a barrado. Deixa eu escrever com caneta
azul, que eu acho que vai ser mais fácil vocês enxergarem, tá? Então aqui vai ler A barrado Q2 Q1 barrado. Então o nosso primeiro termo a gente já conseguiu encontrar. Segundo termo, A Q2, e aí a gente vai eliminar justamente a variável Q1, né? Esse daqui que eu estou olhando, a variável Q1 que ela trocou de valor. Então é A Q2 Q0. Terceiro termo, acho que eu deixei pouco espaço para escrever a função, mas tudo bem. Terceiro termo é essa dupla, né? Nessa dupla a gente tem a variação do valor do A, então eu vou eliminar o valor do A, então eu vou ter Q2 vezes Q1 vezes Q0 barrado, tá? E aí eu tenho as células individuais, então eu vou pegar primeiro essa daqui, A Q2 barrado, Q1 barrado, Q0 barrado, ou A barrado, Q2 barrado, Q1, Q0. Então tá aqui a nossa função D2, tá? Para a função D1 aqui eu tenho mais espaço, não vai dar problema aqui pra gente escrever. Repito meu processo agora aqui na função D1, pessoal. Eu não tenho nenhum grupo de 16 células, não tenho nenhum grupo de 8 células, mas eu tenho não tenho nenhum grupo de 8. Acho que eu não tenho nenhum grupo de 4, não estou enxergando vizinhança aí, tá? Mas eu tenho certamente duplas, né? Então vamos identificar as nossas duplas. 1, 2, 3, 4 duplas, perfeito? Então eu vou agora só escrever a função das duplas, né? Dessa primeira aqui é o Q2 que trocou de valor, então eu vou eliminar ele. É o A, Q1 barrado, Q0 barrado, ou A barrado, Q1 barrado, Q0, ou A barrado, Q1, Q0 barrado, ou A, Q1, Q0. Então tá aí a função do D1. E aí eu tenho a função aqui, obviamente, final do D0, tá? No caso do D0, a gente não tem grupo de 16, mas a gente consegue ter um agrupamento de 8 células, né? Que é esse agrupamento aqui formado pelas células vizinhas que vocês estão vendo, né? Lembrem-se que na verdade isso daqui é um toroide, né? Uma rosquinha, por assim se dizer, tá? E esse lado aqui toca esse lado, né? Então as células são vizinhas, tá? Então para essa estrutura aqui eu vou ter células vizinhas. O A trocou de valor ao longo do agrupamento, o Q2 trocou de valor ao longo do agrupamento e o Q1 passou de 0 para 1, ou seja, ele também trocou de valor ao longo do agrupamento, que faz com que a minha função então D0 passe a ser simplesmente Q0 barrado. Perfeito? Uma vez que eu tenho as funções aqui presentes no meu circuito, o que falta eu fazer? Falta eu esboçar o esquemático, tá? Óbvio que esboçar o esquemático aqui, pessoal, é uma coisa mais simples, tá? Eu vou fazer aqui a título de exemplo para vocês. No momento que eu tenho as funções, eu tenho o esquemático, né? Mas para lembrar vocês o que a gente teria que fazer, e aí se vocês quiserem a gente representa depois o diagrama das funções também, tá? Deixa eu desenhar aqui os flip-flops. Maravilha. Então aqui vou desenhar meus flip-flops, né? Lembrando que eu tenho que ter o clear, né? Etc, etc. Eu tenho 3 flip-flops. Tanto faz se a borda de subida ou descida, tá? Já não influencia mais a nossa operação, esse critério, tá? Influencia no ponto de vista de diagrama temporal, é óbvio. Mas do ponto de vista de realização da máquina, não, tá? Então aqui eu tenho o D0 e o Q0. Aqui eu tenho o D1, o Q1. Q0 barrado também, né? Q1 barrado. Aqui eu tenho o D2, o Q2. Clock. Q2 barrado. E eu vou botar só o clear aqui, tá? Só o clear eu tô colocando. E aqui, obviamente, eu vou ter as entradas de cada uma das funções, né, pessoal? No caso aqui do D0 é tão simples que a gente consegue desenhar, né? O D0 é o próprio Q0 barrado. Então, já desenhei aqui o Q0, vou desenhar o clock, né? Clock é comum entre todos eles, tá, gente? Essa é a característica das máquinas de estados, né? A gente está trabalhando com máquinas síncronas. Em máquinas síncronas, o clock é igual em todos os flip-flops, tá? Então tá aqui o meu sinal de clock. E eu vou ter um sinal clear que vai ser igual entre todos eles também, tá? Vou desenhar aqui o meu clear.
botar aqui meu sinal clear, ok? Tá ali meu clear. E aqui, obviamente, né, pessoal, no restante aqui do circuito, aqui eu tenho uma função que é a função do D1, e aqui eu tenho uma função que é a função do D2, tá? Não dá espaço aqui pra gente desenhar aqui, então eu vou desenhar essas funções à parte, né? São funções bem chatinhas de desenhar, né, mas teria como a gente desenhar isso de uma forma mais elegante, possivelmente, tá? Eu vou mostrar aqui só o D1, tá, pessoal? O D2 fica bem grande. Mas basicamente, né, o D1 a gente vai ter 4 portas E. Já vai ficar aqui bem apertado para eu desenhar, inclusive, para vocês. Tá? Eu teria 4 portas E, né? Vou desenhar as 4 portinhas. 4 portas E. Uma porta OU. Tá? Que está fazendo a soma justamente dessas 4 portas. Então, perdoando aqui o meu esboço, né? Tá meio feinho. E aí eu só represento, né, pessoal? Eu tenho A, Q1, Q0, né? Então aqui eu vou ter Q1, Q0, A barrado, Q1 barrado, Q0, A barrado, tá, Q0, tá, maravilha. Então aqui eu tenho o A, tá? Aqui eu tenho o A, então só vou desenhar o A entrando em cada uma das minhas portas ali, tá? Tá aí o A, certo? Eu tenho o Q1. Na verdade, notem que eu não precisaria desses inversores, né? Eu poderia usar o Q1 barrado já existente, né? Mas aqui só para representação da função, né? A gente toma algumas liberdades a mais, tá? O Q1 tá aí, desenhadinho. E por fim eu teria também o Q0, né? Então tá aqui o Q0. Deixa que eu separar aqui as coisas. Q0, que também está sendo então esboçado. Então estaria aí o esboço da função do D1, tá, pessoal? Nada de muito espetacular. Nessa altura do campeonato, entender um esquemático, desenhar um esquemático, supõe-se que seja uma coisa já bastante tranquila para vocês, tá? Então resolvemos esse nosso primeiro exemplo, vamos fazer um outro, tá? Agora o outro eu vou fazer com flip-flops JK, para vocês verem a diferença que resulta no caso de a gente solucionar um problema com flip-flops JK. Bom, pessoal, vamos fazer um próximo exemplo, tá? Nesse exemplo aqui a gente vou mostrar para vocês o que seria uma máquina detectora de sequência, tá? Uma máquina detectora de sequência essencialmente é uma máquina que consegue identificar padrões de mensagens, tá? Eu vou fazer aqui como é um exemplo inicial, tá? Vou fazer uma máquina mais simples, com uma quantidade mais limitada de estados. Digamos que a gente queira detectar a nossa sequência de bits que a gente queira detectar, seja a seguinte mensagem, tá? Eu quero identificar se existe uma mensagem com um padrão 101. Então, é um padrão de 3 bits, tá? Que serve para a gente identificar que algum comando, por exemplo, foi acionado. Essa mensagem, ela vai ser uma mensagem que ela vai ser recebida serialmente. Quando eu digo o serialmente, vocês já têm a noção lá pelos registradores, né? Eu estou basicamente afirmando que eu vou trabalhar com 1 bit por pulso de clock, tá? E eu vou considerar então que eu recebo desse bit aqui mais à esquerda em direção ao bit da direita, tá? E eu quero saber justamente se na sequência de bits recebidos eu recebi a sequência 101. Esse tipo de problema de detector de sequência ele sempre pode ser solucionado por registradores, tá? Seria uma solução onde eu, digamos assim, eu não gero a melhor máquina possível, tá? Poderia ter um registrador aqui serial paralelo, né? De 3 bits e simplesmente fazer uma comparação do conteúdo do registrador com o padrão 101, tá? Isso já seria uma solução aceitável para esse problema. Mas eu também posso propor uma solução para esse problema por máquinas de estados, tá? E aí eu simplesmente vou identificando como é que eu quero fazer esse trabalho. E aí dentro do problema de máquinas de estados, para detecção de sequência, existem várias variantes, tá? Eu não vou explorar todas as variantes, tá?
que seria o fato que eu tenho que receber 3 bits certos, tá? Por exemplo. Então eu considero que a minha mensagem sempre são pacotes de 3 bits, tá? O que significa que se o segundo bit estiver errado, por exemplo, se eu receber 1 e 1, ao invés de receber 1 e 0, tá? Eu vou desprezar o terceiro bit e vou considerar como um bit válido para uma nova mensagem só a partir do quarto bit. Ou eu posso considerar que eu quero identificar uma sequência de mensagem numa corrida de bits, tá? Ou seja, a partir de qualquer momento eu quero identificar se existe o padrão 101, perfeito? O registrador funciona quando eu quero justamente trabalhar com essa ideia de corrida de bits, tá? Quando eu quero garantir que ao longo de uma sequência interminável de bits apareça aqui o padrão 101, tá? O que eu vou fazer com vocês é justamente fazer esse padrão aqui inicial, tá, de detecção. E aí depois, se for o caso, eu posso mostrar inclusive como é que ficaria a máquina se eu quisesse identificar sempre que 3 bits tem que estar de acordo com o padrão pretendido, tá? Mas basicamente teria como fazer com registradores também essa segunda forma, tá? Mas basicamente é uma maneira de a gente encarar. Bom, nesse tipo de situação, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esboçar o diagrama de estados, né? Então vou propor aqui um diagraminha de estado simples, tá? Eu não vou nem dar valor para os estados ainda, eu vou chamar esse primeiro estado aqui de estado SA, tá? E aí eu vou ter a recepção dos meus bits, tá? Então vou receber o primeiro bit que essencialmente eu posso receber considerando aqui o primeiro bit, né? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui, né? 101 é o que eu quero, né? Agora eu estou processando o primeiro bit. Se eu estou processando o primeiro bit, eu posso ou receber 0 ou receber 1. Se eu recebi um 0, significa que eu não estou recebendo a sequência correta. Então eu fico parado, tá? Esperando receber o bit correto. Notem que aqui eu estou identificando padrão 101 numa sequência interminável de bits. Eu não estou identificando pacotes de 3 em 3, tá? Maravilha. Por outro lado, se eu receber o 1, eu vou vir por estado SB, identificando que eu recebi o primeiro bit correto, tá? Então vocês notam que a recepção de bits corretos provoca uma transição de estados, né, em direção ao final da mensagem. Maravilha. Então aqui, ok, fiz o primeiro bit, vamos agora para o segundo bit, tá? Então vamos agora receber um 0. O que pode acontecer, né, pessoal? Tem duas possibilidades que podem acontecer aqui. Ou eu posso receber um 0, que é o caso mais simples aqui para nossa situação, né? Posso receber o 0, que seria o segundo bit correto, ou eu posso receber um 1, né? Porque são os dois valores possíveis. O problema, pessoal, é que se eu receber um 0 eu tenho que evoluir na máquina, mas se eu receber um 1, esse 1 pode indicar, que seria o valor incorreto do bit, esse 1 pode indicar um novo bit inicial de uma mensagem a ser detectada, tá? Então aqui com 1 eu vou ficar paralisado no estado B, esperando, tá errado, né? Eu fico parado, porque não é a sequência esperada. Porém, eu considero que esse 1 é o primeiro 1 de uma nova mensagem, por assim se dizer, tá? Então, terminei aqui o segundo bit. Vou agora para o processamento do terceiro bit. Eu tenho que receber o 1, então vou ter um estado aqui que eu vou chamar de estado D, tá? E aí depende como é que vocês querem encarar. Na verdade, aqui eu poderia ter aqui um novo estado, ou eu posso ter, que aí depende como eu quero implementar a máquina, tá? Eu vou implementar essa máquina com uma máquina Moore aqui, então, para mostrar para vocês, e depois eu mostro o que seria um diagrama equivalente de uma máquina Mealy, tá? Lembrando que a máquina Moore é uma máquina que ela apresenta como característica a saída ser dependente somente do valor do estado, né? Então, se eu receber um 1 aqui, eu transitei para um novo estado, perfeito? E identifiquei aqui o final da mensagem. Eu vou dizer que eu identifiquei o final da mensagem, porque agora a minha saída lá no final vai ser uma saída com valor unitário, e é essa saída 1 aqui que identifica que a mensagem foi corretamente captada, que é a mensagem 1, 0 e 1, perfeito? Por um outro lado, aqui eu posso receber um 1, que é o valor correto, ou poderia receber um 0. Se eu receber um 0, né, pessoal, eu não estou no início de uma nova mensagem, vocês concordam comigo, né? Aqui, basicamente, eu tinha recebido um 0 e eu espero 1. Se eu recebi um novo 0 aqui, isso não é nem o início de uma nova mensagem. Consequentemente, eu tenho que voltar lá para o primeiro estado, que é o estado A. Maravilha? Então, aqui a gente fez a detecção do terceiro bit.
E por fim, no estado D, eu tenho que considerar qual é o próximo bit que vai vir. Como eu já identifiquei a mensagem, o próximo bit que vai vir ou é um bit inválido, que é o 0, ou é o primeiro bit, né, o bit 1, de uma nova mensagem. Então aqui no SD, ou eu venho para o SA com o valor 0, ou eu venho para o próprio USB identificando que eu estou começando com uma nova mensagem. Então está aqui o nosso padrão de máquina proposto para fazer a solução aí dessa detecção de sequência. Bom, gente, mostrando aqui uma alternativa. Isso daqui é uma máquina do tipo Moore, lembrando de novo, né? Porque é uma máquina onde a saída depende somente do estado, tá? Se eu fizesse uma proposição de uma máquina Mealy, nesse caso eu teria uma redução do tamanho da minha máquina, né? Eu teria uma redução na quantidade de estados. Eu teria aqui ainda o estado SA, o estado SB, porém eu só precisaria do estado SC, tá? E a máquina seria muito parecida, tá, pessoal? Eu continuaria aqui tendo 0, só que agora a minha saída aqui eu vou associar agora o valor das entradas junto, né, das minhas transições, tá? Então eu teria aqui uma saída 0, porque não é uma mensagem válida, né? Continuaria tendo 1 aqui transitando, mas ainda não é uma mensagem válida, então eu marco a saída como 0. Continuaria tendo 1 aqui, mas ainda não é uma mensagem válida, então eu marco como 0. Continuaria tendo 0 aqui fazendo a transição, tá? Porém com saída 0, porque não é uma mensagem válida, tá? E aí, pessoal, essa é a parte interessante, né? Quando eu tiver a sequência correta detectada, bom, aqui no SC, se eu tiver um 0, né, eu sei que a mensagem falhou, então vou voltar aqui para o SA, tá? E agora a pergunta é, o que acontece quando eu tenho 1, perfeito? E aí tem várias formas de interpretar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer. Mas basicamente, se eu tenho 1, esse 1 pode estar sendo a marcação da detecção final da mensagem, mas ao mesmo tempo ele pode ser o início de uma nova mensagem, né? Então eu vou dizer aqui com 1 e com a saída 1 que eu fiz a detecção. Por que isso, tá, pessoal? Porque pensem no seguinte padrão, ó. 0, 0, aí eu tenho 1, 0, 1, aqui a gente fez a identificação do padrão, mas se eu tiver 1, 0, 1, eu tenho a mensagem aqui de novo, concordam? Perfeito? Por isso é o que eu chamo de uma sequência de bits em corrida, né? Sempre que eu identificar o padrão 1, 0, 1, e aqui eu tenho 1, 0, 1 e eu tenho 1, 0, 1 de novo, eu estou fazendo aqui com que a minha saída seja uma saída unitária. Desse jeito, as duas máquinas vão se comportar. As duas máquinas vão ser capazes de fazer essa identificação aqui. Na verdade, a primeira não, tá? Essa segunda faz isso. E essa primeira versão, por incrível que pareça, ela vai se comportar de uma outra maneira, tá? Agora que eu me dei conta da forma como eu propus, né? Ela vai fazer essa identificação e ela exige, então, um 101 para fazer uma nova identificação, tá? Ela não seria... se eu tivesse esse padrão de mensagem aqui, ela não identificaria este 101 final como uma nova mensagem, tá? Em razão da existência desse estado adicional. Se eu quiser fazer com que essa máquina aqui não se comporte exatamente da maneira anterior, eu vou forçar isso, tá? E aí já fica até como um bom exemplo para vocês, né? Como é que eu faria essa modificação? Basta eu modificar uma transição. Essa transição aqui eu apago. Passando aqui um líquidozinho aqui só para... um corretivo aqui só para eliminar a transição, tá? Então essa transição aqui deixa de existir, tá? E aí o que eu faço? Eu faço com que um novo bit 1 transite a máquina, mas ele transite a máquina para o início, tá? Então eu vou fazer uma segunda transição aqui. Eu poderia marcar aqui junto, né? Poderia botar uma vírgula, tá? Mas eu estou forçando aqui a mostrar como uma transição à parte, onde se eu tiver o bit 1, eu vou voltar então para o estado inicial, porém marcando a mensagem aqui com o novo 1. Aí nesse caso aqui, nessa modificação, isto não ocorre. O que ocorre necessariamente é aquele mesmo padrão anterior, né? Onde eu tenho que ter a sequência de 3 bits, né? Digamos assim, separada da sequência anterior, tá? Então vocês veem que tem várias variantes possíveis aí na forma como a gente implementa uma máquina dessas, tá? Como a máquina anterior já era uma máquina, digamos assim, já era uma máquina Moore, né? Porque a gente tinha um contador, tá?
onde o valor da saída não dependia da minha entrada. O que eu vou fazer aqui é trabalhar com a versão de máquina Mealy, tá? Que é essa segunda. Essa é uma máquina que a gente chama de Mealy, tá? E nessa versão da máquina Mealy aqui, eu vou agora atribuir códigos, né? Então eu vou dizer o que? Eu vou dizer que o estado SA é 00, que o estado SB é 01, que o estado SC é 10. E aí, pessoal, a gente está usando 2 bits, ou seja, duas variáveis de estado para fazer a representação dos valores. Porém, aqui tem um valor adicional, né? Que é o valor 11, tá? E isso daqui é o que a gente chama de estado não utilizado, tá? O estado não utilizado é um estado que eu vou ter que forçar uma certa situação de operação, tá, com ele. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu por uma coincidência eu iniciar nesse estado 11, eu vou forçar, independente de qualquer situação, tá, que ele vá para o estado inicial SA, perfeito? Ah, mas eu não poderia simplesmente desconsiderar isso na minha tabela? Não, tá? Porque se vocês desconsideram que essa situação possa acontecer quando vocês ligam o circuito, eventualmente os flip-flops podem iniciar com o valor 11 e vocês podem ter a máquina travada, a máquina sem nunca transitar para uma situação indicando uma operação correta, perfeito? Então é necessário, sempre que a gente tenha um estado não utilizado, dizer o que deve acontecer com ele, tá? Então a gente tem que prever no projeto, tá? Ok? Que é basicamente o que a gente vai fazer aqui. Então, maravilha. Então, para essa primeira máquina, basicamente, nós temos uma entrada, que é uma entrada A. Nós temos duas variáveis de estado, que são as variáveis Q1 e Q0. E nós temos uma variável de saída, né? A gente tem uma saída única aqui, que é a nossa saída Y. Tá? Então, quando a gente montar agora a nossa tabela, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E eu vou usar como premissa aqui de projeto o uso de flip-flops JK. Então, o que eu vou fazer agora? Vou montar a nossa tabelinha, tá? Eu vou pausar aqui o vídeo enquanto eu monto a tabela, para depois a gente retornar já fazendo o preenchimento dela. Bom, gente, já montei a tabela aqui. Procedimento mesmo de sempre, né? Vou preencher os valores presumidos. Então, estamos aqui preenchendo os valores presumidos. Preenchendo os valores presumidos. Em seguida, a gente vai derivar o resto dos valores a partir do diagrama que a gente propôs, tá? Única coisa aqui a ressaltar, né? Como eu estou trabalhando com flip-flop JK, para cada flip-flop aqui que eu esteja considerando, eu estou considerando as duas excitações, né? A J1 e K1 para o flip-flop 1 e a J0 e K0 para o flip-flop 0, tá? E aí a gente vai ver que a gente vai usar uma tabelinha auxiliar aqui no caso do flip-flop JK, que nem eu tinha mostrado já para vocês lá nas nossas lâminas da nossa última aula, tá? De forma a conseguir fazer o preenchimento aí do JK. E aquela tabelinha é essencialmente uma extensão lá da tabela verdade do JK. Mas vamos lá. Então agora o que eu tenho, né? Lembrando que o estado SA é o 00, o estado SB é 01 e o estado SC é 10, tá? Então quando eu estou no estado 00, ou seja, quando eu estou no estado SA, tá? Tá aqui o 00, e a minha entrada A é 0, eu permaneço no próprio estado SA e eu produzo uma saída Y0. Quando eu estou no estado 01, lembrando que o 01 é o SB, tá, pessoal? Quando eu estou no estado 01 e a minha entrada é 0, quando eu estou no estado S1 e a minha entrada A é 0, eu vou para o estado SC, que é o estado 10, produzindo nessa situação também uma saída 0. Quando eu estou no estado 10, e lembrando que o 10 aqui é o nosso SC, perfeito? Quando eu estou no estado 10 e a minha entrada A é 0, então quando eu estou no estado 10, né, que é o SC, e a minha entrada A é 0, eu vou para o estado SA, que é 00, produzindo uma saída 0. Perfeito? E por fim, quando eu estou no estado não utilizado, que é o 1, eu sempre vou para o SA e eu sempre produzo uma saída 0. Até vou preencher aqui também nessa outra situação, né? Estou no estado 1, que é o não usado, eu sempre vou para o SA e sempre produzo uma saída 0. Vamos continuar agora. Quando eu estou no estado SA e a minha entrada é 1, eu vou para o estado SB.
produzindo uma saída zero. Quando eu estou no estado SB, perfeito? E a minha entrada A é 1, eu me mantenho no SB, porém com uma saída zero. E quando eu estou no estado SC, que é 1, 0, né? Com a entrada A1, quando eu estou no estado SC e a minha entrada é A1, o meu futuro é o estado SA. Porém, nessa situação onde eu estou no estado SC e a minha entrada A vale 1, eu estou gerando aqui a identificação de sequência válida, né? Que é a saída com valor 1. Então, preenchi a minha máquina a partir do diagrama, posso colocar de lado o meu diagrama, tá? Para a gente conseguir, pessoal, montar aqui as excitações, a gente usa uma tabelinha auxiliar, tá? Essa tabelinha auxiliar diz o que, né? Qual é o valor atual do estado, qual é o valor futuro e qual é o valor que a gente vai encontrar nas entradas J e K para essa situação, tá? Então aqui eu vou ter 4 situações possíveis, né? Vou preencher aqui a tabelinha para vocês. De novo, essa é uma tabela derivada da tabela verdade do JK. Se vocês pensarem com calma na tabela do JK, vocês vão chegar nessa tabelinha aqui, tá? Mas é óbvio que vocês vão manter junto de vocês para conseguir fazer os exercícios, né? Então aqui eu tenho se eu tiver uma transição do estado atual 0 para o futuro 0, se eu tiver uma transição do estado atual 0 para o futuro 1, do 1 para o futuro 0 ou do 1 para o futuro 1 mesmo, tá? O que vai acontecer com o nosso JK, tá? Então aqui eu vou ter 0 don't care, 1 don't care 1 e don't care 0, tá? Então isso daqui, pessoal, deriva da tabela do JK, tá? Se vocês notarem, o JK tem essa tabelinha aqui, ó. 0, 0 é o QA, 0, 1 é 0, 0, 1 é 0, 1, 0 é 1 e o 1 é o QA barrado, né? Então notem que interessante, né, pessoal? Olhem só. Se eu estou indo do 0 para um futuro 0, eu posso usar tanto essa situação aqui, essa primeira linha, afinal de contas, né, o meu futuro seria igual ao meu valor atual, seria 0, quanto eu posso usar essa situação aqui, né, a segunda, né, que garante também um futuro 0. Por isso que vocês estão vendo que nessa situação aqui, na verdade, desculpe, né, eu estou olhando aqui o futuro 0, né. Então, se o meu futuro... Bom, só nessa primeira linha, não tem problema. Então, eu posso me encaixar tanto nessa primeira situação da tabela verdade, quanto na segunda, né? Se o meu estado atual era 0, o meu futuro vai ser 0. Se o meu estado atual era 0, nesse caso aqui também o meu futuro vai ser 0. Então, o que eu chego aqui à conclusão? Que o J tem que ser 0, que nem vocês estão vendo aqui, mas o valor do K é indiferente, tá? Vamos pegar essa terceira circunstância aqui, tá? Só para mostrar aqui nesse terceiro caso, ó. Agora eu tenho o estado atual 1 e eu quero o futuro 0. Aí vocês vão chegar em que situação? Vocês vão chegar na seguinte situação, ó. Nessa linha aqui da tabela verdade, isso é verdadeiro, né? O meu futuro vai ser 0. E nessa linha da tabela verdade, isso também é verdadeiro. Porque afinal de contas, se o meu valor atual era 1... e o meu futuro é o valor atual barrado, o meu valor futuro vai ser 1 barrado, que é a mesma coisa que 0. E aí eu observo que em ambas as circunstâncias o K tem que ser 1, porém o J é indiferente. Por isso que eu botei aqui J don't care, K1. Mas a gente não precisa fazer esse raciocínio, é óbvio, tá? Eu só estou explicando de onde é que veio a bendita da tabelinha. Aqui o que eu vou fazer é simplesmente olhar o valor atual, o valor futuro e preencher o J e K de acordo com essa nossa tabela auxiliar, tá? Então vamos olhar aqui, ó. O meu Q1 aqui é 0, o meu futuro é 0 também. Lembre-se que esse cara aqui é o atual e esse cara aqui é o futuro, né, pessoal? Então, o meu atual era 0, o meu futuro é 0. Então, eu posso preencher atual 0, futuro 0, eu posso preencher 0 don't care. Maravilha? Eu vou botar aqui em vermelho só para vocês irem acompanhando, né? Meu atual é 0, meu futuro é 1. Meu atual é 0, meu futuro é 1. Vou preencher com 1 don't care. Meu atual é 1, meu futuro é 0. 1 para 0, don't care 1. Meu atual é 1, meu futuro é 0. Don't care 1. Meu atual é 0, o meu futuro é 0 também. 0 don't care.
atual 0, futuro 0, 0, don't care. Atual 1, futuro 0, atual 1, futuro 0, don't care 1. Atual 1, futuro 0, don't care 1. Mesma coisa a gente vai fazer agora pro Q0. Então vou olhar o Q0 atual, o Q0 futuro. De 0 para 0, 0, don't care. De 1 para 0, don't care 1. De 0 para 0, 0, don't care. 1 para 0, don't care 1. Perfeito. 0 para 1. Então de 0 para 1 é 1, don't care. Tá? De 1 para 1. De 1 para 1 é don't care 0. De 0 para 0, 0 don't care. E por fim, de 1 para 0, a gente vai ter o don't care 1. Então preenchi a minha tabelinha, tá? O que eu vou ter que fazer? Agora vão ser 4 diagramas de Carnot, né? Na verdade 5, perdão. Vou ter um diagrama de Carnot para J1, um diagrama de Carnot para K1, um diagrama de Carnot para J0, um diagrama de Carnot para K0 e um diagrama de Carnot para Y, tá? Então vamos montar os 4 diagramas. Vou deixar mais espaço dessa vez, né? Não vou esquecer. Eu vou montar aqui dos dois jeitos para vocês verem, tá, pessoal? Pode ser tanto na horizontal quanto na vertical, e aí existem preferências inexplicáveis. Tem gente que prefere de um jeito, tem gente que prefere do outro, cada um acha o seu jeito melhor, tá? Enquanto na prática é a mesma coisa. Então a gente já nem se discute mais esse tipo de situação, tá? Então tá aqui. Vou botar aqui como coordenadas, né? A, que é um Q0. Coordenadas das células do mapa, né? Esse primeiro mapa eu vou fazer pro J1. Vou fazer um outro mapa aqui pro J0, por K1, perdão. Maravilha. São mapas aqui, obviamente, né, pessoal, de 8 linhas, né, de 8 posições, né, de 8 células, em razão de a gente só ter 3 variáveis ali, né. Tá? Lembrando que Carnot a gente tem uma quantidade ilimitada, na verdade, aplicável, tá? Porém, na prática, a gente consegue fazer sem uma dificuldade assim gigante mapas de Carnot de até 6 variáveis, tá? Mapas maiores já começam a ficar impraticáveis de a gente fazer aí no mundo real, tá? Então aqui eu vou preencher o meu mapa, né? 0, 1, don't care, 0, 0, don't care, tá? Pro J1. E vou preencher meu mapa por K1 aqui, tá? Don't care, don't care, Olha que maravilha, tá? Vou já resolver esses daqui, depois a gente faz o mapa do J0 e K0, tá? Aqui no J1 eu não tenho muita coisa, não tenho agrupamento de 8, não tenho agrupamento de 4 células, tá? Que eu posso fazer. Lembrando, tá, pessoal, no caso do mapa com células com valor don't care, vocês têm que lembrar o quê? Que a gente usa o don't care a favor da regra. Vocês não usam o don't care simplesmente, tá, pelo don't care. Tá? Se o don't care tá lá e não tem mais nada, vocês pressupõem que ele não tá fazendo nada. Agora, se o don't care ajuda vocês a reduzir o número de grupos ou formar grupos maiores, aí a gente utiliza eles, que é o caso aqui dessa dupla, tá? Então formei ali uma dupla, tá? E a partir disso eu consigo dizer então que o meu J1 vai ser A barrado Q0. Maravilha? Mesma coisa eu observo aqui no K1, ó. Normalmente no K1 eu teria uma quadra, né? Teria essa quadra aqui, mas agora eu tenho os don't cares aqui, que me permitem formar um agrupamento de 8 células, né? O que me permite dizer então que o meu K1 vai ser sempre igual ao valor 1. Perfeito? Visto que o don't care pode assumir qualquer valor, tá? Então preenchi aqui para eles, tá? Eu vou continuar aqui fazendo os meus diagramas, aí vocês depois verifiquem aí com a tabela, tá? Na hora que vocês forem refazer esses exemplos aí. Deixa eu montar agora mais 2 diagramas. Tá? É coisa menor, eu estou montando aqui direto pra gente, tá? Depois eu não pausei o vídeo aqui para fazer a montagem.
Tá. Maravilha. Marcamos aqui nossas posições, né? Tá. Fazer aqui do lado o outro. Maravilha. E depois ainda tem o da saída Y. Da saída Y nem precisa fazer mapa, tá? Vou explicar porque normalmente a gente faz mapa, mas nesse caso aqui vai ser desnecessário em razão da característica da função da saída. Então tá aqui o nosso mapa. Tá, vou preencher aqui com J0, tá? Então J0 é 0 don't care, 0 don't care, 1 don't care, 0 don't care. Tá aqui. Esse daqui é o mapa então do J0. E o do K0 tá certinho. Do K0 vai ser don't care 1 don't care. Não, don't care 1, perdão. Tá? Don't care 1, don't care 0, don't care 1. Então tá aqui os dois mapas. Nesse caso, né, pessoal, como é que a gente vai proceder? É o mesmo procedimento, né? Esse cara aqui me ajuda a formar uma dupla. Então o J0 aqui vai ser A, que é um barrato, tá? No K0 eu tenho uma quadra, tem duas quadras, né? Eu tenho esta quadra aqui e eu vou ter essa quadra aqui formada também, né? Então uma das quadras é A barrato e a outra quadra é Q1, tá? E só para mostrar aqui para vocês, né, nesse tipo de situação onde o Y tem uma única linha, né, uma única situação onde ele assume valor 1, aí eu posso extrair direto a função dele, né, porque o Y aqui vai depender de todas as variáveis. Então o Y vai ser A, Q1, Q0 barrado. Maravilha? Uma vez que eu tenha todas as funções disponíveis, sigo fazendo o desenho aí o esboço do meu esquemático, né? E dessa maneira eu teria então a implementação dessa máquina de estados também feita. Vou fazer mais um exemplo com vocês aqui agora, partindo de um diagrama ASM, tá? Então deixa eu primeiro bolar aqui a máquina e depois eu mostro para vocês como é que a gente seguiria esse processo de análise da mesma maneira. Bom, pessoal, aqui eu já montei aqui o diagrama da nossa máquina. Agora vocês estão notando que é um diagrama ASCII, né? Essa máquina é um contador crescente e decrescente de novo, só que de 2 bits. Porém, no caso aqui do contador que eu criei, ele, além de ser um contador crescente e decrescente, ele tem uma entrada de habilitação, que é a entrada A, que diz se é para continuar a contagem ou não, tá? Mas isso a gente pode desprezar totalmente, tá? E interpretar esse cara aqui de acordo com o diagrama explicitamente, tá? Então a gente tem, para esse diagrama, né, nós temos aqui duas entradas, né? Uma entrada A e uma entrada B, duas variáveis de estado pelos códigos que eu escolhi, né? Vocês estão vendo ali que eu tenho a variável Q1 e Q0 e duas, na verdade a saída aqui é o próprio valor de estado, né? Saída, mas eu vou representar aqui como duas saídas, Y1 e Y0. Seria desnecessário, tá? A saída aqui nesse caso é o próprio valor de estado. Mas como eu representei as saídas no diagrama, vamos considerar isso. Em razão disso, né, gente, eu vou montar uma tabelinha. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Vou montar uma tabelinha. Essa tabela vai ter 16 linhas, né, visto eu ter duas entradas e duas variáveis de estado. Então deixa eu montar a tabela aqui antes. Então já foi montada a nossa tabela, tá? No caso aqui eu escolhi flip-flop JK de novo, né, para fazer mais um exemplo com JK, que é um pouquinho mais complexo, né, pessoal? E aí agora a gente tem que fazer o preenchimento, e para fazer o preenchimento a gente tem que olhar, obviamente, né, o nosso diagraminha lá de estados de forma a conseguir decidir o que vai estar acontecendo. Vou presumir os valores, né? Já estamos habituados a fazer isso nessa altura, né?
botando todos os valores possíveis. E agora a gente vai começar a interpretar aqui, preencher o estado futuro, né, de saídas no caso, a depender das condições aqui presumidas da nossa tabela, tá? Lembrando, né, o estado SA é o 00, o SB é o 01, o SC é o 10 e o SD é o 1. Então, quando eu estou no 00, aqui eu estou no 00, minha entrada A é 0, minha entrada A é 0. O que eu faço? Na verdade, vocês notem que quando a minha entrada A é 0, eu nem preciso avaliar a entrada B, né? Quando a minha entrada A é 0 e eu estou no estado 00, eu automaticamente permaneço no estado 00. E a minha saída nesse caso, não tem nada sendo dito em relação à saída, então ambas as saídas são zeros, perfeito? Quando eu estou no estado 01, aqui é o estado 01, perfeito? Se eu estou no estado 01 e a minha entrada, desculpe, A é 0, eu permaneço no próprio estado 01. E nesse caso, a única saída que assume valor é o y0. Perfeito? Se eu estou no estado SC, aqui é o estado SC, 10, minha entrada A é 0, minha entrada A é 0, eu permaneço no próprio SC. Vocês estão vendo o fluxo aqui, né? Estou no SC, A é 0, no futuro eu permaneço no SC. E nesse caso, a única saída que está com valor 1 é y1. Perfeito? Estou no estado SD. Estou no estado SD. Tá? Minha entrada A é 0. Permaneço no próprio estado SD. E nesse caso, ambas as saídas assumem valor 1. Ok? Vamos continuar. Notem que como A é 0 nas demais situações, a gente repete a mesma condição. Afinal de contas, né, o A tem prevalência aí, tá? Maravilha. Agora sim, né? Agora eu estou no estado 00, né, no estado SA. O A tem valor 1. O A tem valor 1, então a gente está seguindo para cá, né? E o B tem valor 0. Então, quando o A é 1 e o B... Quando eu estou no SA, o A tem valor 1, o B tem valor 0, no futuro, pela fluxo que eu estou observando aqui, que eu estou fazendo aqui para vocês com a mão, no futuro eu vou para o SD. Então, no futuro eu vou para o SD, tá? E a minha saída, no caso, depende só do SA, né? Não tem nenhuma saída acionada, então continua sendo 00, tá? Estou agora no estado 01, no estado SB, perfeito? O A vale 1, o A vale 1. Esqueci de desenhar a setinha aqui de novo. O A vale 1, o B vale 0, A1, B0, aqui, né, pessoal? A1, B0, tá? A1, B0. Então, quando eu estou no estado SB, o A vale 1, o B vale 0, eu fiz um erro aqui no diagrama. Agora que eu notei, desculpe, tá? Na verdade, não, tá certo. Tá certo, gente. Na verdade, aqui eu só tenho que mostrar a setinha aqui, tá? E mostrar que tá indo pra cima, tá? Então, estou no estado SB, o A vale 1, o B vale 0, eu volto pro estado SA. Então, 00, tá? E a minha única saída acionada é o Y0. Tá aqui. Maravilha? Estou agora no estado SC, ó. O estado agora é 1 e 0. Perfeito? Minha entrada A vale 1, minha entrada B vale 0. Então, eu estou no estado SC, 1, 0. O A vale 1, o B vale 0, eu volto para o SB. Perfeito? E a minha saída única acionada é Y1. Estou no estado SD, estado 1, 1. Minha entrada A vale 1, minha entrada B vale 0. Então, estou no SD. O A vale 1, o B vale 0, eu volto para o SC. Basta vocês olharem aqui, né? O A vale 1, o B vale 0. Então, volto para o SC, volto para um 0. Ambas as saídas estão acionadas, né? Perfeito? Vamos agora voltar para o 00 aqui. Estou lá no SA, só que agora o A vale 1 e o B vale 1. Então, estou no SA. A vale 1, B vale 1.
no meu futuro, quando acontecer o pulse de clock, vai ser USB. Tá? E aí, gente, seguindo esse raciocínio, vocês preenchem o restante sem maiores dificuldades. Então tá aí montado a nossa tabela a partir do nosso diagrama. Vamos usar aqui a nossa tabela auxiliar para preencher os valores do J e do K, tá? Então vamos olhar, a gente tem que olhar o Q1, né? De 0 para 0, de 0 para 0 é 0 don't care, né? De 0 para 0, 0 don't care, de 0 para 0, 0 don't care, de 0 para 0, 0 don't care. De 1 para 1, de 1 para 1, don't care 0. 0, de 1 para 1, don't care 0. 0 para 0, 0 don't care. 0 para 0, 0 don't care. 1 para 1, don't care 0. 1 para 1, don't care 0. Agora foi de 0 para 1. 0 para 1 é 1 don't care. Então de 0 para 1, 1 don't care. De 0 para 0, 0 don't care. De 1 para 0, de 1 para 0, don't care 1. De 1 para 0, don't care 1. De 1 para 1, don't care 0. 0 para 0, 0 don't care. 0 para 1, 1 don't care. 1 para 1, don't care 0. E 1 para 0, don't care 1. Preenchemos o J1 e o K1. Repete o processo para o J0 e para o K0. 0 para 0, 0 don't care. 1 para 1, don't care 0. 0 para 0, 0 don't care. 1 para 1, don't care 0. 0 para 0, 0 don't care. 1 para 1, don't care 0. Tá? Para 1 don't care 0. 0 para 0, 0 don't care. 1 para 1, don't care 0. 0 para 1, 1 don't care. 1 para 0, don't care 1. 0 para 1, 1 don't care. 1 para 0, don't care 1. 0 para 1, don't care. 1 para 0, don't care 1. 0 para 1, 1 don't care. E, por fim, 1 para 0, don't care. Perfeito? Bom, a gente tem que montar o que? Diagramas de Carnot, mapas de Carnot, né? Vamos montar nossos mapinhas aqui. Vão ser 4 mapas de novo, né? Nesse caso são mapas de 4 variáveis, né? Temos, desculpe, agora que eu notei que está fora aqui da câmera, tá? Temos aqui as variáveis A, B, Q1 e Q0, né? Então são 4 variáveis, tá? Então deixa eu montar os diagramas aqui que é um pouquinho mais demorado. Bom, os diagramas já estão montados, vamos preencher eles, né? J1 e K1 primeiro, então é 0, 0, don't care, don't care. 0, 0, don't care, don't care. Maravilha. 0, 0, don't care de novo. 0, don't care. 1, 0, don't care. 1, 0, don't care. 0, 1. 0, 1, don't care, tá? Então, nesse caso aqui, apesar do monte don't cares, não, né? Ajudou a fazer 2 duplas. Eu ia dizer que não ajudou nada, ajudou a fazer 2 duplas e reduzir um pouquinho as funções, que nem vocês estão vendo aqui, tá? Então, a primeira dupla seria AB Q0 e a segunda seria AB barrado Q0 barrado, tá? Então, tá aí. Pro K1, don't care 00. Deixa eu preencher com a azul. Don't care 00. Don't care 00 de novo. Don't care 00. Don't care 10. Don't care 10. Tá? Don't care 01. Então, don't care 01. Maravilha. Também não ajudou assim uma maravilha, mas faz 2 duplas de novo, né? Se vocês notarem, curiosamente deu exatamente a mesma função, né? Então vai dar AB Q0 ou AB barrado Q0 barrado, tá? Então as duas funções de J1 e K1 deram iguais. Eu vou preencher aqui os 2 últimos diagramas, tá?
só para mostrar para vocês. J0 é 0, don't care, 0, don't care. 0, don't care, 0, don't care. 0, don't care, 0, don't care de novo. 0, don't care, don't care. 1, don't care, 1, don't care. 1, don't care, 1, don't care. E 1, don't care. 1, don't care. Formou um grupo aqui bonito de 8 células. O que me significa então que o J0 vai ser o A e é só. Perfeito? O A. O B trocou de valor, o Q1 trocou de valor, o Q0 trocou de valor, é simplesmente A. K0. O K0 vai ser don't care 0, 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 1 don't care, 1 don't care, 1 don't care, 1 don't care. Perdão, menti, tá? Olhei errado aqui, é don't care 1, desculpe. É don't care 1, não vai mudar nada, mas só pra fazer certinho aqui. Don't care 1, don't care 1, don't care 1, tá? E o último aqui do K0 é don't care 1, don't care 1 também. Don't care 1, don't care 1. Adivinha qual grupo que ele formou? O mesmo grupo de 8. Consequentemente, o J aí, o K0, perdão, é igual a A também. O Y e o Y0 aí, pessoal, a gente nem precisa definir, tá? Ou até pode definir a função, mas basicamente é o valor do próprio flip-flop, né? Então a gente poderia dizer simplesmente que de uma forma mais simples, né? Que o Y1 é o Q1 e que o Y0 é o Q0. Se vocês fizerem o Carnot e extraírem, vocês vão obter exatamente essas grandezas, tá? Então, fizemos aí os 3 casos, tá, pessoal? Fizemos aí um caso com flip-flop tipo D, um caso de um detector de sequência com JK e um caso aqui com diagrama ASME também usando flip-flop JK, tá? Acho que vocês já têm o suficiente aí para começarem a fazer os exercícios. E aí o único comentário que eu faço, tá, pessoal? Vocês notaram aqui ao longo dos problemas que eu assumi determinadas soluções, né? Determinadas premissas, né? Soluções não, determinadas premissas, do tipo, o estado A equivale a 0,0, o estado B equivale a 0,1, o estado C equivale a 1,0. Então, na prática, o que eu quero dizer é que os problemas de síntese, particularmente de máquinas de estados, eles admitem várias soluções distintas, tá? Então, esse é um problema. Lá na lista, vocês vão ver que eu não vou colocar a solução pelo simples fato que não tem como eu propor uma solução, tá? Se eu colocasse uma resposta para vocês, seria uma única resposta possível, dentre várias que vocês poderiam ter. Então a minha sugestão é, quando vocês tiverem análise, fizerem o processo de síntese, tá? Eu vou mostrar em seguida como é que vocês podem usar o DIDS para verificar se a máquina está se comportando da forma esperada ou não, tá? Vocês, obviamente, aqui no caso de síntese, vocês podem simplesmente implementar o circuito no DIDS e verificar se o comportamento da máquina conforme as entradas, né, e o clock está de acordo com o que vocês esperam no diagrama. Simples de fazer, tá? E no caso da análise, né, no caso de propor o diagrama a partir do circuito, o que vocês fazem, né? Vocês simplesmente verificam se aquele diagrama e aquele circuito correspondem, tá? E isso a gente consegue fazer com o DIDS também. Mas reforço, tá, pessoal? Vários dos problemas aqui propostos admitem 4, 5, 6, 7, 8 soluções diferentes. Não é possível dizer a priori que a solução de vocês está errada sem eu fazer uma análise, tá? Então, inclusive isso em prova, tá? Quando está em prova, eu olho a prova e eu tenho que ver, muitas vezes o meu gabarito não está de acordo com a resposta do aluno, mas a resposta está correta, tá? Por quê? Porque ele partiu de premissas distintas, tá? E ao partir de premissas distintas, de valores distintos, por exemplo, ele chegou numa solução ligeiramente diferente, ok? Por enquanto é isso.